Há uma imagem no livro do Apocalipse que é talvez a mais reconhecida de toda a Bíblia. 4 cavaleiros. 4 cavalos de cores diferentes. 4 selos abertos em sequência. E cada vez que um selo é rompido, um cavaleiro sai galopando sobre a terra com uma missão específica, com um poder específico, com uma destruição específica. Durante séculos, essa imagem foi interpretada como algo que ainda estava completamente no futuro. Um evento distante, separado do presente por um abismo de tempo que tornava qualquer conexão com o agora especulativa demais para ser levada a sério. Mas e se essa interpretação estiver errada? E se os cavaleiros não forem uma visão exclusivamente futura? E se eles já tiverem saído? E se você estiver vivendo dentro da história que João viu? Fique comigo. Porque o que vem à frente vai fazer você olhar para as últimas décadas da história humana com um calafrio que não vai embora. Antes de qualquer coisa, você precisa entender como o Apocalipse estrutura a abertura dos selos. Porque essa estrutura revela algo sobre o tempo que é fundamental para tudo que vem depois. Os 7 selos do Apocalipse capítulo 6 não são eventos simultâneos. São sequenciais. Cada um abre o caminho para o próximo. Cada um amplifica o que veio antes. E a sequência começa não com catástrofe imediata, mas com algo muito mais sutil, muito mais perigoso, precisamente porque parece positivo. O primeiro cavaleiro não traz guerra. Não traz fome, não traz morte, traz conquista, traz vitória, traz aquilo que os seres humanos, ao longo de toda a história, mais desejaram e mais perseguiram, o poder de dominar, de controlar, de expandir, de vencer. E é exatamente por isso que é o mais enganoso de todos. Apocalipse capítulo 6, versículos 1 e 2. O primeiro selo é aberto. Ouça, e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Um cavalo branco, uma coroa, um arco, e uma missão, vencer. O cavalo branco no Apocalipse aparece 2 vezes. Aqui, no capítulo 6, e novamente no capítulo 19, onde o cavaleiro é claramente identificado como Cristo em seu retorno glorioso. E muitos estudiosos acreditam que essa similaridade não é acidente. É falsificação deliberada. O primeiro cavaleiro imita a aparência do retorno de Cristo para enganar. Ele não vem com espada visível. Vem com arco. Uma arma de longa distância, que atinge de longe, que você não vê sendo disparada, que você só percebe quando a flecha já chegou. Uma arma de influência sutil, de conquista gradual, de vitória que se acumula antes que alguém perceba o que está sendo conquistado. Se este primeiro cavaleiro representa o espírito de conquista e engano que percorre a história humana, o que você vê quando olha para o século XX, o que aconteceu com as ideologias, com os impérios, com os sistemas de controle global que foram erguidos e que prometeram ordem, paz e progresso enquanto subjugavam centenas de milhões? O comunismo que prometeu igualdade e produziu Gulag. O fascismo que prometeu grandeza nacional e produziu holocausto. O colonialismo que prometeu civilização e produziu escravidão. O capitalismo desregulado que promete prosperidade e produz desigualdade de proporções medievais. Cada um desses sistemas chegou com coroa, com promessa de vitória, com a aparência de solução. E cada um cavalgou sobre a terra deixando um rastro de destruição que seus criadores jamais teriam admitido como intenção. O cavaleiro branco não precisa parecer malévolo. Precisa apenas parecer vencedor. E nós seguimos vencedores com uma facilidade que a história humana repete com espantosa consistência. O segundo selo. Apocalipse capítulo 6, versículos 3 e 4. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado poder para tirar a paz da terra, e para que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. O cavalo vermelho. A paz sendo tirada da terra. A grande espada. Só o século XX produziu as 2 guerras mundiais, que juntas mataram mais de 100 milhões de pessoas. Produziu a Guerra da Coreia, o Vietnã, as guerras da Indochina, os genocídios da Ruanda, do Camboja, da Bósnia. Produziu conflitos que transformaram países inteiros em cemitérios. E o século XXI não está sendo diferente. A guerra na Síria produziu mais de 500 mil mortos e mais de 12 milhões de deslocados.
A guerra na Ucrânia trouxe de volta ao vocabulário europeu palavras que muitos pensavam estar enterradas com a Segunda Guerra Mundial. A paz foi tirada da terra, em escala, em frequência e em brutalidade crescentes. E a espada que o segundo cavaleiro carrega nunca foi recolhida à bainha. Agora prepare-se pelo que vem à frente. Porque o terceiro cavaleiro é onde a profecia se encontra com a realidade econômica global de uma forma que vai te deixar sem ar. Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Um cavalo preto, uma balança, e preços de comida que representam o salário de um dia inteiro de trabalho para comprar o suficiente apenas para sobreviver. Um dinheiro era o salário diário de um trabalhador comum no tempo de João, e era o preço de uma medida de trigo, a quantidade mínima para alimentar uma pessoa por um dia. Um dia de trabalho para um dia de comida. 0 de margem. 0 de reserva. A existência reduzida à sobrevivência pura. E enquanto isso, o azeite e o vinho, os produtos de luxo, os artigos para os ricos, permanecem intocados. A desigualdade não apenas persistindo durante a crise, mas sendo explicitamente preservada por ela. Ouça o que vou dizer agora e deixe o peso disso cair sobre você. Em 2023, o número de bilionários no mundo chegou a um recorde histórico, enquanto simultaneamente o número de pessoas em insegurança alimentar aguda mais do que dobrou em relação a 5 anos antes. Os 8 homens mais ricos do mundo possuem mais riqueza do que os 3,5 bilhões de pessoas mais pobres combinadas. Não danifiques o azeite e o vinho. Os artigos de luxo protegidos enquanto a balança pesa o pão com precisão de sobrevivência. Essa não é apenas uma crítica social. É o cumprimento de uma imagem profética escrita há 2000 anos com uma especificidade que causa espanto. O cavaleiro preto não anda sozinho. Ele cavalga sobre um sistema econômico global que concentra riqueza com uma eficiência que nenhuma geração anterior teria podido imaginar, enquanto a fome cresce, enquanto a água escasseia, enquanto o preço dos alimentos básicos sobe impulsionado por especulação financeira feita por pessoas que nunca vão sentir fome na vida. E então chega o quarto cavaleiro. O mais aterrorizante de todos. Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo pálido, e o nome do que estava sentado sobre ele era Morte, e o Hades o seguia, e foi-lhes dado poder sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, e com fome, e com morte, e pelas feras da terra. O cavalo amarelo pálido. O nome do cavaleiro é Morte. E o Hades, o reino dos mortos, vem imediatamente atrás. A cor desse cavalo no grego original é chloros, a mesma palavra usada para descrever a cor de vegetação morta, de carne em decomposição, de um rosto que perdeu todo o sangue. É a cor da morte enquanto processo. Não a morte instantânea, limpa, rápida. A morte lenta, que se espalha, que consume, que não tem pressa porque sabe que vai vencer. E o poder dado a esse cavaleiro é sobre 1/4 da terra. 2 bilhões de pessoas, nos números atuais. Agora ouça o que vou dizer com toda a atenção que você tem, porque esse detalhe sobre as feras da terra é algo que não aparece nos outros cavaleiros e que tem uma profundidade que a maioria das pessoas nunca percebe. No grego original, a palavra traduzida como feras é terion. E esse mesmo terion é a palavra usada no Apocalipse para descrever a besta do capítulo 13. A mesma palavra. O que sugere que entre as forças que o quarto cavaleiro vai usar para matar estão entidades ou sistemas que o próprio Apocalipse chama de bestas. Sistemas que devoram, que consomem, que destroem vidas humanas não com espadas visíveis mas com mecanismos que operam dentro das estruturas que as pessoas chamam de civilização. E em um mundo onde sistemas financeiros podem destruir economias inteiras em horas, onde o acesso a medicamentos significa vida ou morte para bilhões, onde algoritmos decidem quem recebe crédito e quem é excluído, a imagem das feras da terra adquire uma dimensão que vai além do literal sem deixar de ser profundamente real. Mas existe algo sobre a sequência dos 4 cavaleiros que é talvez mais perturbador do que cada um deles individualmente. E é o padrão. Observe como cada cavaleiro prepara o terreno para o próximo. O cavaleiro branco, com seu engano e conquista, cria o ambiente que torna inevitáveis as guerras do cavaleiro vermelho.
As guerras destroem as cadeias de produção que alimentam as populações, preparando o terreno para a escassez do cavaleiro preto. E a combinação de guerra, fome e colapso econômico cria as condições perfeitas para que o quarto cavaleiro, a morte, colha sua terrível colheita. Esse padrão não é apenas uma sequência profética futura. É a descrição exata de como as grandes catástrofes humanas sempre se desenvolveram ao longo da história. O século XX viveu esse ciclo pelo menos 2 vezes em escala global. E o século XXI parece estar se preparando para uma versão desse ciclo que vai superar tudo que veio antes. Mais à frente vou dizer algo que vai te assustar ainda mais. Mas antes preciso que você entenda algo sobre como a Bíblia enquadra os cavaleiros dentro do plano maior de Deus. Os 4 cavaleiros não são forças independentes que escaparam do controle de Deus. Eles são soltos por Cristo. É o Cordeiro que abre cada selo. É Cristo que diz ao cavaleiro: vai. É Deus soberano que determina o quanto de destruição é permitida, o quanto de tempo dura, o quanto de humanidade é afetada. Isso é ao mesmo tempo perturbador e profundamente importante. Perturbador porque significa que Deus permite esse nível de sofrimento. Profundamente importante porque significa que nada do que está acontecendo está fora do controle dele. Que há um propósito dentro do horror. Que o Cordeiro que abre os selos é o mesmo que foi imolado pelo pecado do mundo, que conhece o sofrimento por dentro, e que não é um observador distante mas um participante que pagou o preço mais alto que qualquer ser jamais pagou. Agora preciso conectar os 4 cavaleiros com o tempo atual de uma forma que vai tirar qualquer dúvida de que estamos dentro dessa narrativa. O século XX e o início do XXI produziram algo que nenhuma geração anterior experimentou em combinação simultânea global. A globalização criou um sistema onde os 4 cavaleiros operam não mais em regiões isoladas mas em escala planetária, interconectada, onde o que acontece em um ponto afeta instantaneamente todos os outros. Uma pandemia não fica mais contida em uma região. Uma crise financeira em um país derruba mercados em todos os continentes em horas. Uma guerra em uma região faz o preço do trigo subir em países a 10.000 quilômetros de distância. Os cavaleiros sempre existiram. Mas nunca antes eles cavalgaram em um mundo tão interconectado, onde os efeitos de cada um se amplificam e se espalham com a velocidade da luz. E essa interconexão é exatamente o que tornaria possível o nível de destruição global descrito no Apocalipse. E existe um detalhe no texto que pouquíssimas pessoas notam e que é perturbador em sua precisão. Depois que os 4 cavaleiros saem, o 5º selo é aberto. E João vê as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus. Mártires, debaixo do altar, clamando a Deus e perguntando: até quando, Senhor Santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue? E a resposta é que eles precisam esperar um pouco mais, até que o número de seus conservos e irmãos que serão mortos como eles se completar. Existe um número determinado de mártires que precisa ser completado antes que o julgamento final seja desencadeado. E esse número está sendo preenchido agora. Porque o número de cristãos mortos por causa de sua fé em todo o mundo está em níveis que organizações de direitos humanos descrevem como os mais altos desde o início do século XXI. O 5º selo está sendo preenchido. O altar está recebendo as almas. E a pergunta dos mártires, até quando, está chegando cada vez mais perto de sua resposta. Agora preciso te dizer algo diretamente sobre como você deve responder a tudo isso. Saber que os cavaleiros estão cavalgando não é convite para o fatalismo. Não é razão para dizer que já que tudo está indo mal e a profecia se cumpre, não há nada a fazer. Essa é exatamente a postura que o inimigo quer que você tome. Paralisia diante do inevitável. Resignação que te afasta da ação, da missão, do propósito. A resposta bíblica aos cavaleiros é o que João vê depois deles em Apocalipse capítulo 7. 144.000 selados. Uma grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas. Pessoas que atravessam o caos dos cavaleiros com o nome de Deus gravado nelas. Que não são destruídas pelo engano do primeiro, pela guerra do segundo, pela fome do terceiro, nem pela morte do quarto. O selo de Deus é a resposta aos cavaleiros. E esse selo não é geográfico, não é étnico, não é político. É espiritual. E é aqui que tudo se torna pessoal de uma forma que você não pode ignorar.
Em que cavalo você está? Qual das forças que os cavaleiros representam está moldando a sua vida sem que você tenha percebido? O engano do cavaleiro branco opera através das ideologias que prometem conquista e que você abraçou sem examinar o que elas realmente produzem. A violência do cavaleiro vermelho opera através da raiva, do ódio, da disposição de destruir o que discorda. A escassez do cavaleiro preto opera através do consumismo ansioso e da crença de que sua segurança depende do quanto você acumula. A morte do cavaleiro amarelo opera através da indiferença ao sofrimento alheio, do fechamento do coração, da anestesia emocional diante de um mundo que está morrendo. Esses cavaleiros não estão apenas no mundo lá fora. Podem estar dentro de sistemas de valores e de padrões de comportamento que operam dentro de você agora mesmo. Mas existe uma promessa que percorre todo o Apocalipse como um fio de luz dentro da escuridão. E essa promessa precisa ser dita agora com toda a força que ela merece. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Antes dos selos serem abertos, antes dos cavaleiros saírem, antes de qualquer destruição, João está chorando porque não há ninguém digno de abrir o livro. E um dos anciãos diz: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Venceu. Tempo passado. Antes dos selos. Antes dos cavaleiros. Antes da tribulação. A vitória já está declarada. O resultado já está determinado. Aquele que abre os selos já ganhou a guerra antes de ela chegar ao seu clímax final. Os cavaleiros cavalgam dentro de uma história que já tem fim escrito. E o fim não é deles. É do leão que venceu. Se você chegou até aqui, você não está apenas consumindo conteúdo. Você está sendo convocado para entender o tempo em que vive, para escolher conscientemente de que lado está, para não ser arrastado pelos cavaleiros como massa amorfa de humanidade que não sabe o que está acontecendo. Você tem o mapa. Você tem a palavra. Você tem o nome que é acima de todo nome. Use isso. Viva isso. Compartilhe isso com quem você ama antes que o galope que já começou se torne impossível de ignorar. Se inscreva no canal agora e ative o sininho, porque cada vídeo que publicamos carrega esse mesmo peso e essa mesma urgência. Deixa o like, porque ele ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que estão sendo arrastadas pelos cavaleiros sem perceber e que precisam despertar antes que seja tarde. E compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Alguém que precisa entender o que está por trás dos eventos que ele vê no noticiário todo dia. E se prepare, porque o próximo vídeo vai ser ainda mais estrondoso e poderoso do que esse. O que vem no próximo vai revelar algo que vai conectar tudo o que vimos até aqui em um quadro final que vai sacudir até os mais preparados. Algo que está acontecendo nos bastidores do poder mundial agora mesmo. Algo que a maioria das pessoas nunca vai ver até que seja tarde demais para reagir. Mais profundo, mais urgente, mais assustador do que tudo que você já ouviu até hoje. Você não pode perder isso. Ativa o sininho. Eu vejo você no próximo vídeo.